Bom dia, bom dia! Sexto ano, hoje é aquela primeira aula especial, aula de língua portuguesa. Hoje, bem cedinho, você está aí debaixo das cobertas? Olha, a gente está aqui já animadíssimas, porque olha só o nome dessa aula. Por trás das cenas. Muita coisa legal vai rolar por aí. E presta atenção aí, olha, o tema da aula é um novo gênero textual que a gente vai estudar. É o roteiro. Sexto ano, a habilidade que a gente vai acionar hoje é analisar entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas, como o cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. Anotaram aí? Anotaram? Eu sou a professora Mônica, sou a moderadora de vocês hoje e quem vai ministrar a aula é a professora Daniele Duarte. Bom dia, Dani. Bom dia, Mônica. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Vamos lá, mais uma aula de língua portuguesa. Eu vou deixar os beijos para o final, tá bom? Então, vamos para os objetivos da nossa aula. Coloca aí na tela, por favor. Objetivo: estudar o gênero textual roteiro, interpretação textual, características e elementos. Olha que eu já estou dando muita dica com o objetivo, com o tema da aula. A gente, na verdade, vai continuar a aula da semana passada. Da semana passada, não, de terça-feira. Olha, eu já achando que foi semana passada, a aula de terça-feira. Lembra que a gente trabalhou na terça-feira? Então, vamos lá. Olha que legal. Antes da gente retomar, tem que lembrar vocês que tem avaliação no final da aula, tá bom, gente? Com o QR Code ou com o link. Então, fiquem atentos aí que no final da aula vocês precisam avaliar. Mas não deixa também de avaliar aqui nossa aula no chat, que assim é uma forma de eu conseguir visualizar, certo, Mônica? É verdade, o chat a gente também gosta. Então, bora lá? Nosso bordão? Bora lá. Responda aí no chat. 1. Você já participou de uma peça de teatro? O que achou? E 2, se sim, você lembra o nome da peça? 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom? Aí, Mônica. Olha, vários falando que não, mas temos aqui bastante que já participaram, hein? A Yasmin Pereira, ela falou assim, já, professora, eu participei de uma peça chamada Essa Família é Muito Unida. E aí tem vários alunos que falam que interpretaram peças que lembram a Disney, os personagens da Disney, Bela e a Fera, Aladdin, Branca de Neve. Branca de Neve, é verdade, a gente está vendo aqui. Tem Chapeuzinho Vermelho, vários contos de fadas também, né? Olha que bonitinha aqui, onde é que está? A Isadora, ela falou que participou da peça O Pequeno Príncipe. É legal essa história, não é, Pro?
Muito. Aí tem galinha ruiva, peças de Natal. Meu, muito legal. O Guilherme fala aqui pra gente, ó, não, é que a minha escola não tem condições. Mas, Guilherme, quando vocês voltarem, conversa com a professora de vocês depois dessa aula e você vai ver que não precisa muito, não, viu, pra fazer teatro na escola, não é, Dani? Na verdade, não mesmo, porque o cenário você cria e tem que Isso. contar com a imaginação de quem está assistindo, né? Não Uhum. vai ter todos os elementos ali, mas quando o professor quer e vocês participam e se dedicam, rola, não rola, Mônica? Ô, Dani, conta pra eles da peça de teatro que você participou quando você estava no ensino médio. Eu estava comentando com a Mônica que eu era de uma escola que a gente amava fazer peças de teatro, né? E a gente levava essa peça para outras escolas do bairro. Até cama na cabeça eu já carreguei. E você, Mônica, já fez peça? Já fiz também. Eu lembrei de uma no ensino médio, gente, que a gente tinha que fazer vários contos e lendas, e aí a minha sala, olha, eu estava no ensino médio, era segundo ano, e a gente fez o Negrinho do Pastoreio, e foi tão legal, porque eu fui fazer a Nossa Senhora, apagaram-se as luzes todas, e aí o menino ficava lá de trás, iluminando assim com uma lanterna bem grandona quando eu ia aparecer, aí eu aparecia todo mundo escuro, e só olhava para mim, assim, Olha o foi tão recurso da engraçado. época, né? Mas esse recurso é ótimo, Eu acho né? que nós éramos muito criativos, né? A gente era. E hoje em dia vocês têm tanta possibilidade de ser criativo, porque, gente, vocês têm muita Com esse mundo tecnológico, não é? Vocês podem usar o data show da escola para projetar coisas. Gente, olha, eu já estou pensando aqui em mil Era coisas. algo que na época a gente nem cogitava. Vamos lá? Quando tinha um rádio, hein, Mônica? Nossa Senhora, quando já tinha um nossa. rádio, porque era coisa que quebrava em escola. Quebra até hoje, né? É. Os professores vão se identificar como quebra rádio em escola, gente. Bom, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Na verdade, foi mais para querer saber realmente se vocês já participaram, como é que é esse mundo do teatro para vocês, enfim. Agora a gente vai fazer a leitura de um texto. Coloca o texto aí na lousa. Na lousa é ótimo. Na tela. A luz é virtual, Dani. É A Esfinge e o Oráculo de Apolo. Então, Mônica, nós vamos dividir, certo? Uhum. Cena 1. Pedrinho. Mas, afinal de contas, nossa viagem a estes séculos não foi para aventurar, sim para procurar tia Anastácia. Temos de refletir nisso. A Emília diz: de refletir, não. Temos de indagar, de perguntar por ela a toda a gente. Lá vem um homem. Vamos bater papo com ele. Entra um homem de meia idade caminhando na direção dos três. Pedrinho foi-lhe ao encontro. Meu senhor, andamos perdidos por estas terras e muito precisamos de informações. Andamos atrás de tia Anastácia. Quase que sei que ela está aqui, aprisionada por um dos monstros que atacaram o palácio do príncipe Codade. Mas onde? O remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos. Por que não a fazem? Para Delfos, vou indo. Vocês poderão acompanhar-me? Pedrinho disse, ótimo, mas o tal oráculo adivinha mesmo as coisas? Por Zeus, claro que adivinha. E por isso anda o santuário de Delfos sempre cheio de consultantes vindos de todas as partes do mundo. Reis e príncipes, negociantes e pastores. A quantidade de donativos em depósito no templo é enorme. Não existe em parte nenhuma do mundo santuário mais rico de prendas. Uns dão blocos de ouro, outros dão estátuas de mármore ou bronze. Há mais estátuas em Delfos do que em todas as cidades helênicas reunidas. E Emília disse, e quem faz as adivinhações? A Pítia. É em Delfos que o grande Apolo se manifesta por meio de uma fenda na montanha, de onde saem os vapores miraculosos. A mulher que respira esses vapores sente logo uma tontura, fica descabelada, de olhos enormes a espumejar e, por fim, solta as palavras de Apolo. Mas como nem sempre o que ela diz nos é inteligível, há os sacerdotes do santuário que as interpretam. Isto é, explicam o significado das palavras divinas. Arrasou, Mônica. Tem esse dom, né? Aí esse texto aí foi retirado do caderno do aluno, do caderno do professor, que vocês vão ter acesso, certo? Lembra que eu falei que é uma continuação da nossa aula passada. Então, na aula passada, a gente trabalhou a esfinge, né? Que tinha aquela famosa frase lá, decifra-me, eu te devoro, né? E aí depois nós tivemos algumas adivinhas, algumas charadas, que a gente vai ver que faz parte desse texto, que foi daqui que eu retirei. Só que esse texto, ele está dividido. Não vou dar mais spoiler não, porque tem as perguntas. Então vamos lá, agora pode abrir o chat. Vocês vão responder aí para mim. 1. Quanto às personagens, reconheceu-as de algum lugar? 2.
Qual o objetivo da viagem? Justifique com alguma citação do texto. Obviamente, vocês não vão conseguir retirar a citação toda, mas tenta lembrar de alguma parte que ele mencionou isso, tá bom? E 3, as personagens traçam destino ao encontrar um homem. Qual destino é este? Justifique com alguma citação do texto, novamente. Não vai conseguir retirar a citação certinha, com aspas, enfim, mas você consegue lembrar da sua forma. Faz uma citação indireta, né, Mônica? Isso. Tenta com as suas palavras aí colocar o que você entendeu. Lembrando que a gente teve que trabalhar o quê? Escutativa. Verdade? Né? Porque quem não tem o texto precisa prestar bem atenção para a gente conseguir lembrar dessas informações. Então, assim, 2 minutinhos, porque a primeira eu acho que em 2 segundos vocês respondem. Na verdade, vocês já estão respondendo. Então, 2 minutinhos aí. Voltamos. E aí, Mônica, conseguimos respostas? Sim, sim. Vários aqui falando quantas personagens. Reconheceu assim, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vou pegar alguns nomes aqui. Luan, o Brian, o Arthur Nobre. Ah, não, Arthur Nobre não. Arthur Nobre falou assim, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, não. O Nem Cauã teve Lobo falou, Mal. nem tinha Lobo Mal aí. Olha, e quanto a 2, qual o objetivo? Tivemos um aqui, consegui caçar uma resposta legal. Vários aqui falando que o objetivo da 2 era encontrar o oráculo, mas alguns alunos O mencionaram... Gabriel e a Eloá colocaram, não foi? O Gabriel e a Eloá, eles falaram que... Encontrar a tia Anastácia. Ah, também era encontrar a tia Anastácia. Eu anotei outros nomes aqui, Dani. Olha só, a gente tem aqui na telinha que quem quer encontrar... Ah, aliás, eu me perdi, Dani, você foi me falar. Objetivo da viagem. Gente, Eu tô é que é muita anotando, coisa para anotar. Eu tô anotando. E olha o papel da Mônica. Mostra aí vou suas anotações, Mônica. Vou mostrar um paga-mico aqui na tela. É, que vários falaram que sim, era encontrar. O Renan foi o primeiro que eu tinha visto lá em cima falando assim, encontrar, resgatar, na verdade, a tia Anastácia, ele disse. E aí é 3, eles traçam um destino. Qual é esse destino? Aí foi bem legal, que vários colocaram. A Beatriz falou assim, encontrar um templo. Eu não lembro, mas ele mencionou Apolo. Enquanto que vários alunos falaram que era encontrar o oráculo da mitologia grega. Legal, então vamos lembrar que na aula passada, eu até pedi para vocês localizarem lá no mapa Tebas, né? E depois Delfos. Então, é importante essa informação para a aula de hoje. Tudo que a gente foi vendo, a questão da esfinge, que ela defendia o oráculo, que tinha que passar por ela primeiro para depois chegar no oráculo. Lembra que, inclusive, eu falei assim, pesquisem sobre Apolo. E se eu não me engano, eu vou também pedir outra pesquisa aí
sem compromisso, mas era realmente para a gente entrar nesse mundo da mitologia e conhecer um pouquinho mais, porque aí deixa a história mais interessante. Agora teve gente que colocou assim, nossa, Pro, é um texto um pouco complexo, né, para ler uma vez. Realmente, é um texto que se a gente nunca ouviu falar nenhuma palavra dessa, nenhum lugar, nada, a gente precisaria ler de novo, e ler de novo, e ler de novo. E na sala de aula era assim que o professor faria. Sim. De repente ele faria até uma dramatização. Quem seria o Pedrinho? Quem seria o Heleno? Quem seria a Emília, né? Quem seria a pessoa do roteiro que vai falar? Vou falar mais não, porque aí eu já vou dar a resposta para a próxima. Então vamos verificar as respostas aqui. Personagens, parabéns, reconheceram, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Seguinte, Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Pica-Pau desenho é escrito separado, mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo é escrito junto, porque eu fui procurar, até porque eu também achei meio estranho, mas é juntinho, tá bom? O desenho, o livro, então tá certinho aí. E a 2, qual o objetivo da viagem? Era para tentar justificar com alguma fala, mas eu entendo a questão da dificuldade de não estar com o texto em mãos, né? Então, tivemos aí uma fala do Pedrinho, logo no comecinho. Mas, afinal de contas, nossa viagem a estes séculos não foi para se aventurar, né? Para aventurar. Sim, para procurar tia Anastácia. Temos de refletir nisso. Então, se ele foi procurar a tia Anastácia, ele não foi só procurar, eu acho que vocês já deixaram até implícito aí, né? Que foi resgatar a tia Anastácia. Eles foram ótimos na escutativa, não? Foram. Porque ele jogou essa informação só uma vez e todo mundo, já pegaram. Exatamente. E a 3, aí as personagens traçam destino a encontrar um homem. Qual destino é este? Justifique com uma citação do texto. Aí nós temos lá a fala do Heleno. O remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos. Por que não a fazem? Para Delfos vou indo, vocês poderão acompanhar-me. Então, ele já dá a indicação aí do que eles têm que fazer, né? Então, se eles não sabem onde está a tia Anastácia, o que eles têm que fazer? Ir ao oráculo de Delfos, que lá eles vão receber uma boa informação, uma boa pista. Exatamente. Aí, nós continuamos aqui. Cena 2. Bora lá. Bora lá. Começa com quem? Com o Heleno. Continuaram a caminhar. 1 hora depois, penetraram em zona montanhosa que o Heleno explicou ser Montanha Esfíngia. Temos aqui de andar com muitas cautelas, porque a região é assolada por um monstro de grande crueldade. Aparece de improviso aos passantes e propõe-lhes enigmas. Quem não dá a solução certa é devorado. Pedrinho disse, não é a Esfinge? Sim, é esse seu nome. A Esfinge é filha de outro monstro famoso, a Quimera de 3 cabeças. Espantado, Pedrinho, acho que ela te ouviu. Vejam, um monstro horrível, cabeça de mulher, corpo de leão, asas de águia. Aí a Esfinge abre a boca e pergunta para Emília, que é que anda com os pés na cabeça? Piolho. A Esfinge, a rapidez te acompanha, siga teu caminho. A Esfinge pergunta. Para o Pedrinho dessa vez. Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? O carniceiro. Aí a Esfinge pergunta para o Visconde. Qual foi o castigo de Atlas? É o raio desta canastrinha da senhora Marquesa de Rabicó. Está errada a resposta, mas você é tão exótico que vou deixá-lo passar. Aí a Esfinge para o Heleno. Qual é o animal que anda de 4 patas de manhã, de 2 ao meio-dia, de 3 à tarde? Didipa, socorro! Não, ele fala assim, ó, socorro! Perfeito, Mônica. E a Emília para Pedrinho Visconde. Temos de ajudá-lo. O enigma da Esfinge poderá ser enigma para os gentes daqui, mas para nós é velharia coroca. Vá por trás dele, Visconde, e dê a resposta, que é o homem. Aí Visconde se aproximou do Heleno e cochichou-lhe a resposta exata. Mas quem disse da boca do Heleno pode falar. O Visconde então fez uma voz grossa e disse, fingindo que era Heleno. Aí, voz grossa, Mônica. Bora lá. O Visconde aproxima-se do Heleno, se esconde atrás dele e pronuncia a resposta em voz alta.
O animal que de manhã anda de 4 patas, e ao meio-dia de 2, e à tarde anda de 3, é o homem. Essa é a voz grossa? É pra ficar parecido com a Agora Heleno. finge o rol desapontada, Mônica. Passe, e depressa, antes que eu me arrependa. O Heleno, ufa, escapei de boa. Mas como é que vocês sabem decifrar estes enigmas? Eu nem que levasse a vida inteira pensando não seria capaz de resolver um só. Aí a Emília, é que nós somos macacos de circo. Nunca nos apertamos. Não tive o menor medo da esfinge pela certeza em que estava de que suas adivinhações seriam canja para nós. Vamos! Aí o Visconde, vejam, uns começos de cidade. Uns começos de cidade. E o Heleno, Estamos chegando. Lá está o santuário de Delfos. muito bem. Aí eu acabei vendo uma coisa aqui nessa aula, da aula passada, né? Tinha uma dessas, uma não, tinham todas essas charadas aí. E aqui, ó, qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? Se eu não me engano, na aula passada a gente colocou que era o Minotauro, né? Mas na verdade é o carniceiro. Então, só para justificar, inclusive uma mãe ficou atenta nisso, viu? Porque ela até falou, eu nunca vi. O Minotauro com coração de carneiro era coração de homem. Exatamente. Então, Coração de gente, humano. retificando aí, tá bom? Que acontece, né? Aí, vamos lá, responda no chat. 4. Você conseguiu identificar qual o gênero textual? Quais elementos justificam sua resposta? E a 5, quantas personagens há no texto e quais são elas? 2 minutinhos para vocês responderem. E aí, Mônica, a 4, o que que eles colocaram? Várias coisas, professora, várias. Colocaram contos, colocaram enigmas, colocaram charadas, mas vou falar aqui 2 nomes, ó, Caio e a aluna Ana Clara, que responderam tratar-se de um roteiro. Olha que estava atenta ao tema da aula Pois bem, e o objetivo. isso aí. E a 5, quantas personagens há no texto e quais são elas? Olha só, o Caio Leme, ele falou Emília, Pedrinho, Nastácia, que é a Anastácia, Visconde, Esfinge e tava por pouco, ele podia ter completado, mas aí ele botou um etc. A Érica colocou 5, Emília, Esfinge, Visconde, Helena e Pedrinho. Ah, mas a Isis foi um pouquinho mais completa, a Isis Lorena, ela colocou 6.
Emília, Pedrinho, Heleno, Visconde, Tia Anastácia e a Esfinge. Ela lembrou da Esfinge. Ela falou? Não falou? Ela é uma personagem. Mas lembra que a Esfinge só foi mencionada, hein? Não, ela falou. Ela que falou as Ah, é charadas. verdade, ela lembrou da Esfinge. É. Esquece. É porque são tantas cenas, gente, é verdade. Agora o Anderson acrescentou um personagem aqui, Elano. É Heleno. Tô brincando, Heleno. Anderson. Então vamos lá, meus amores. A4 aí. Você conseguiu identificar qual é o gênero textual? É um roteiro. Por que que é um roteiro? Agora eu vou voltar aqui, ó. Reparem ali, ó. Temos aí, continuaram a caminhar, uma hora depois penetraram em zona montanhosa, que o Heleno explicou ser a montanha Esfinge. Então, ele veio meio que mostrar o cenário até porque eles vão passar e o que eles vão ter que fazer. Aí temos ali Pedrinho, espantado, entre parênteses, tá vendo? Aí temos aqui também, ó, Esfinge para Visconde, Esfinge para Pedrinho, que é para quem eles têm que falar, com quem eles têm que conversar. E, às vezes, nós temos também a sensação, calma. Eu acho que estava mais para frente. Tá aqui. O Rhodes apontada, a Esfinge. Então, quando nós temos essas marcações, reparem que sim, é uma história. Pode ser uma narrativa, como vocês falaram aí, ou ouvir de um conto, mas esse gênero em si, que a gente analisou, que vocês acompanharam, é um roteiro. É como se eu desse isso aqui para vocês e falasse, gente, vamos lá encenar? Vamos dramatizar? Exatamente. Então, vamos fazer um teatro na escola? Então, é o seguinte, aqui está o roteiro. E aí, primeiro a gente divide as personagens, vê quem vai fazer qual parte, né? Às vezes tem até seleção, né? Para saber realmente se a personagem cabe para o que você quer fazer. Às vezes você quer fazer tanto um personagem, mas você se encaixa melhor em outro. E aí você recebe esse roteiro. Então, é um roteiro, tá bom, meus amores? E aí até coloquei, ó, exemplos, aproxima-se do Heleno, esconde-se atrás dele, pronuncia respostas em voz alta. Há marcadores textuais para saber o que irá acontecer na cena, que foi o caso ali, ó, o Visconde se aproximou do Heleno e cochichou a resposta exata. Mas quem disse da boca, o Heleno pode falar? O Visconde, então, fez uma voz grossa e disse, fingindo que era o Heleno. Então, dá toda a dica de que eles têm que fazer. Tem que se aproximar, tem que cochichar. E a gente tentou fazer isso, não é? Pois é, tem que cochichar, né? Então, tem que usar uma voz grossa. Então, ele tenta mostrar o que você tem que fazer. Você não pode falar de qualquer jeito, certo? A Mônica, ela é muito mais teatral que eu. Eu tenho um pouco de vergonha ainda para ficar fazendo vozes. Na sala de aula até rola. Tem que Agora, se soltar. Tem que pois se é. soltar. Agora, 5 aí. Quantas personagens há no texto e quais são eles? Então, até agora aparecem 5. Pedrinho, Emília, Visconde, o Heleno e a Esfinge. Quem lembrou da Esfinge? Foi o... Nossa, não lembro, mas... A Érica acertou também, que ela colocou esses personagens. Aquele aluno que você mencionou que falou Elano, ele colocou o padrinho. Aí o Anderson colocou a tia Anastácia. A tia Anastácia é só mencionada, ela não aparece. É mesmo, ela não é personagem, não, não gente. Ela eu não nem fala. sei se será que ela vai ser, porque esse roteiro é compridinho. A gente vai trabalhar ele em algumas aulas, certo? Então, continuando aí. Aí temos mais uma pergunta. Pode abrir o chat. 6. Qual a tipologia textual do gênero roteiro? Justifique a sua resposta, tendo em vista tudo que aprendeu até agora. Vamos só relembrar? Não. Não? Vai relembrar as Não, 5, porque nós tivemos 5 aulas de revisão. Ai, meu Deus. A Pro agora quer saber se vocês lembram os tipos textuais. Já tem gente colocando aqui. Procura aí no seu caderninho, nas suas anotações. Tipo textual. 2 minutinhos, porque eu quero justificativa. Por que pertence a esse tipo textual, certo?
Tô curiosa, Mônica. Olha lá. Gente, assim, vários, não é? Vários colocando narrativa. Tem até alguns que estão falando nome de gêneros mesmo. A Yasmin fala fábula, outros falam conto. Vocês lembram a diferença entre gênero e tipologia? Narrativa, sim, é tipologia. E foi a resposta que mais predominou. Porém, sempre há as pessoas que colocam uma coisa diferente. A Késia Jones, ela colocou tipologia descritiva. E o Gabriel falou uma coisa interessante também. Ah, é uma narrativa, porque alguém está narrando essa história. E aí, Pro? Parabéns, Gabriel, porque você tentou justificar essa resposta. Eu gosto disso, tá? Não, teve um outro aluno que colocou uma coisa interessante também que passou aqui, que ele colocou assim, uma narrativa informativa. Mas vejam como está o raciocínio deles. Eles estão tentando se explicar, não é, Dani? Sim, gostamos disso. Então, é o seguinte, amores. Pertence a qual tipologia? Por mais que seja um texto que tenha personagens, que tenha enredo, que aconteça assim num tempo cronológico ou não, porque não necessariamente vocês vão ver durante o roteiro que vai e volta às vezes. Que mais? Não tem um narrador, na verdade, não tem nenhum narrador. Ele não está narrando. Se vocês repararem, tem aí entre parênteses que ele está mostrando no roteiro o que a pessoa tem que fazer, como que vai funcionar essa cena, certo? Então, tem muito mais o que descrição, porque temos o que orientações. Orientações de como você tem que falar, de como tem que ser sua postura. Ai, você tem que ir lá cochichar. De quem tem que estar presente naquela cena. Talvez por isso que aquele aluno foi lá e colocou. É uma narrativa informativa. Ele deve ter pensado, essa pessoa é um narrador que está informando coisas. Só que quando é um roteiro, geralmente a gente chama diretor, não é? Exatamente, a gente chama diretor. E o roteiro, normalmente, é escrito não é nem pelo diretor, é pelo roteirista, né? Isso. É pelo roteirista. Então, nós temos aí as divisões. Então, é preciso ter um roteiro, tanto para novela, quanto para teatro, quanto para musical. Gente, porque tem que ter o local certo para você ficar, para o posicionamento da câmera ou para o posicionamento da fala. A quem você vai se referir, como você tem que se referir, até a roupa. É interessante pensar nisso, professora. Assim, a gente assiste bastante novelas aí, tem as mães que estão acompanhando a gente também com seus filhos. Tem, assim, a pessoa que escreve a história da novela e ela entrega na mão dos roteiristas. O autor da novela, ele escreveu a história. Por exemplo, uma narrativa. E aí o roteirista faz o quê? Coloca essa história. Aí a gente vai trabalhar isso também nessa aula. O roteirista Fiquem bem atento nessa fala da Mônica aí. E o roteirista, ele faz assim, a cena tal, porque cada dia eles vão gravar uma quantidade de cenas. Então é o roteirista que separa cena 1, cena 2, assim como estava lá no texto que a Daniele colocou aqui na aula. E aí, lá, o próprio roteirista escreve com as intenções, o diretor pega e ele que está ali direcionando, gente, ó, com cara de espanto, com não sei o quê. Então, por isso que não é uma narrativa, não é? Não. Pode até ser uma história, uma narrativa, que a gente vai entrar nisso ainda. Presta atenção nessa informação aí. Mas agora não é. É um roteiro. O gênero que a gente acabou de ver é um roteiro, tá? Então, continuando aí. Aí, tinham essas charadas. Coloca aí na tela pra mim. Que é que anda com os pés na cabeça? Mas qual é o homem você que mostrou tem... para eles que é descritivo? Mostrei. Acá. Tá, porque tem os detalhes, as orientações. Sim, para mim escapou. Imagina, amor. Então temos lá. Que é que anda com os pés na cabeça? Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? Ia falar de pescoço, ó. Pés de pescoço tá ótimo. Qual foi o castigo de Atlas? Qual é o animal que anda com 4 patas de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Lembram dessas charadas? 3 aí nós respondemos na aula passada, até já falei da B aí, que não é o Minotauro, tá, gente? Aí a 7. Qual dessas perguntas fica sem resposta? Será que eles ficaram atentos aí na escuta? Que teve uma charada aí que ficou sem uma resposta, né? E a 8. Diante disso, o que deveria ter acontecido com o Visconde? Olha, eu já meio que dando a resposta. Imagine o motivo de ele ter saído ileso da cena em que ficou frente a frente com a esfinge. Então é o seguinte, ileso significa que não aconteceu nada com ele. Ele saiu inteirinho de lá, certo? Mas o que deveria ter acontecido com ele? Ele chegou a acertar? Ele não acertou? Nossa, até falamos algumas vezes aí de uma parte de uma cena. Sim, agora que alguém já falou lembraram. alguma coisa para eles. Então,
2 minutinhos aí para vocês responderem. 2 minutinhos nada, temos 5 minutos de aula. Sério, produção? Sim. Meu Deus do céu. Não Vamos é? responder aí, Mônica, temos respostas? Oba, vamos responder aqui. Bom, vários falando, não sei ainda. Ah, sim, Fernanda. Fernanda Gonçalves disse, qual foi o castigo de Atlas? A resposta foi a C, segundo a Fernanda. Alguém colocou também, Maria Fernanda, muito bem. A Fernanda e a Maria Fernanda Sim. colocaram que ficou sem resposta C, ok. E a D, o que deveria ter acontecido com o Visconde? Olha, vários colocando C. Agora que chegar nas respostas. O que deveria ter acontecido? Ana Laura disse, ele ia ser devorado. A Ana Luísa também, estamos cheios de charás aqui. Olha, A Stephanie, devorado, o Rodrigo. Matheus O Rodrigo Nascimento. colocou decorado, mas eu imagino que seja devorado. Então vamos lá. Tá certinha, a pergunta ficou sem resposta, foi a C. Qual foi o castigo de Atlas? Que vocês podem perceber que eu nem coloquei ela na charada, porque realmente vocês deveriam ter uma informação maior, né? Não era fácil de responder. E a 8. Diante disso, o que deveria ter acontecido? Como a pergunta, qual foi o castigo de Atlas, não foi respondida por Visconde, ele deveria ter sido eliminado pela esfinge. Devorado pela esfinge, exatamente, gente. Então, assim, não foi isso que aconteceu, porque foi o Pedrinho cochichar lá para ele a resposta, certo? Uhum. Até ele imitou com uma voz grossa o Pedrinho, para tentar passar. E aí, rapidinho, roteiro. O que é um roteiro? É um gênero textual descritivo, como já vimos, com essa predominância, tá, gente? Serve como base para textos dramáticos e, diferentemente dos gêneros narrativos, em um roteiro predomina a descrição e, portanto, apresenta marcas textuais específicas deste gênero. É um documento utilizado como diretriz para espetáculos de cinema, programas televisivos também, certo, Mônica? Nossa aula também tem um roteiro, ou jogos eletrônicos e etc. Roteiros de ficção contêm a íntegra de um filme ou de um capítulo de novela ou seriado, divididos em cenas numeradas que descrevem as personagens e os cenários, como nós vimos. Nós vimos 2 cenas, certo? O roteiro inclui todos os diálogos, com indicações para os atores, quanto à entonação de voz e atitude corporal. Ok? E aí, dando prosseguimento, os elementos fundamentais do roteiro: enredo, que é uma história, personagens, características físicas e psicológicas, espaço, lugar e tempo cronológico, linear, psicológico e não linear. Como eu disse, os elementos parecem sim com a tipologia narrativa. Muito, hein? Nossa. Mas a gente tem que entender a predominância que temos aí, certo? Ele dá muitas informações, ele dá... A característica dele é muito mais descritiva, ele coloca em detalhes o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, como você tem que fazer, ok? E aí, que tal você gravar um podcast ou um vídeo encenando as cenas que vimos hoje? Ai, que legal, Agora hein? eu quero um desafio, hein? Sim. Nossa, eu quero ver quem vai fazer. Marca aí, eu, a Mônica, a Andréia, tá? Marca o Centro de Mídias, que eu quero ver quem... Eu queria ver um Não vídeo. precisam ser todas as cenas, gente. Pode ser Não, um uma, pedacinho, duas. um trechinho também, nem precisa ser a cena toda. Pode fazer aí com a sua mãe, Com o seu irmão, com o seu pai. Nossa, eu vou adorar fazer ver. as vozes do jeitinho que estavam marcados lá no roteiro, não é? Exatamente. E retomando conceitos da aula de hoje, então a gente trabalhou com gênero textual, roteiro, leitura e interpretação do texto, elementos e características. Aí tem um QR Code para vocês avaliarem a aula. Pode abrir o chat para mim, por favor, que eu quero que eles também avaliem a aula para mim, que eu gosto de saber o que eles acharam da aula. Enquanto vocês avaliam aí pelo QR Code, no chat ou pelo link, eu vou falar quem conseguiu fazer as adivinhas, tá, Mônica? Ai, foram tão legais. Eu anotei alguns aqui, mas eu falo alguns também na sexta. Então, é o seguinte, a Nathalie, a Ângela e a Ana Carolina fizeram adivinhas. Tivemos mais, mas eu falo na sexta. Anotações de sempre aí, Guilherme, Beatriz Mota. E temos o Studies Vic, Studies Vic. Ai, que linda. que é a Study Graham. Vitória É a Sara. Vitória. Ela faz aí mapa mental, anotações, resumos, bem legais. E temos a Sofia Tavares, que também fez o bolo. A Sofia Então, o bolo ainda Tavares tá disse rendendo. que fez o bolo de cenoura. Por favor, professora. Exatamente. Então, é o seguinte, por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai continuar aí nesse assunto tão legal que é a mitologia, né, Mônica? Ai, eu amo, Eu gente. amo também. E dica, vamos procurar. Gente, eu já estava procurando aqui qual foi o castigo de Atlas. Vocês já foram procurar? Eu sei já. Não fala, O vamos Atlas, deixar para o próxima. Atlas era um titã, ele era um guerreiro, assim, gente. Boa, Vai procurar Mônica. pra Então, eu vocês tinha verem. falado de Apolo. Procura agora o castigo de Atlas. Isso. Exatamente, porque ele não foi respondido. Porque Visconde realmente não tinha essa informação no mundo dele, É. né? E aí,
É isso. Por hoje é só, Mônica. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Obrigada, meus amores. Beijos e boas aulas aí para vocês. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.